E aí, brother, quer ler mais alguma coisa? Ué, vamos lá. Quer mais uma? Pode ir, se você achar que é significativo, relevante, pode ler, meu amigo. Caião, tenho aprendido muito a me refugiar em Deus, mas às vezes a falta de sabedoria de como agir em certos casos torna este salmo ainda mais necessário. Uma coisa que me deixa com essa necessidade é, por exemplo, quando a gente falar 1000 vezes a uma pessoa que o caminho que ela está escolhendo está errado e a pessoa não tem consciência responsável consigo mesma. Eu tenho sido presente na vida do meu pai mais do que ele foi na minha. Eu moro na Europa. Privilégio para ela ou para ele, é ela? É uma filha falando do pai, ok? É um privilégio para ela. Ela aconselha o pai, você vai entender aqui, ó. Eu moro na Europa e tenho recolhido recursos e ajudas para atender as necessidades do meu pai, principalmente a saúde dele. Mas para ele tanto faz a água subir como descer, isso tem me afetado a minha paz e às vezes o meu casamento. A minha mãe já é falecida, eu sou filha única. Desde que me entendo por gente, vejo o meu pai nessa inércia. Só que suas atitudes afastam as pessoas que não querem acolhê-lo por causa da sua chatice e dissimulação. E assim vai ficando sem ninguém, sozinho. Eu sempre oro pedindo, esperando em Deus que a consciência dele mude, mesmo nos seus 78 anos de velhice. Eu prossigo resolvendo os problemas dele daqui mesmo, da Europa. Dentre eles, acolher a minha filhinha / irmã, que ele teve com uma moça 50 anos mais nova do que ele. E o velho ainda era... O cara dá no couro ainda, rapaz. Ativo. O cara bota quente. Porque a menina tem 5 anos, ele está com 78. Ele lançou Ele fez essa menina com 74, cara. 74 com uma gatinha de 20. 73 para 74, com uma menina de quanto? 50 anos mais novo, 20. De 20 anos, 24 anos. O velhinho. Que velho, espertete. Isso aí. Safadete. Tá potente o cara. Potentete. Potentete. E aí? Pressão, velho, pressão. Que coisa, rapaz, esse velho. Parece até meu bisavô, que casou com 70 anos de idade, até lá ele namorou. É mesmo, cara? Meu bisavô viveu até 104. Ficou se preparando bem, né? Ficou, aí casou, só viveu 5 anos com a esposa, porque ela faleceu. Teve 2 filhos, meu avô João Fábio e a irmã dele. E meu bisavô nunca mais quis casar com ninguém, embora não tenha parado de namorar até morrer. Até morrer. Aos 104 anos de idade. Morreu sem doença, todo inteiro, porque não queria mais continuar. Disse que estava legal, estava bom, tinha dado, estava satisfeito, deixasse ele em paz. Ele ficou numa rede, sem comer, sem beber. Sim. Foi até que partiu contando histórias. Mas, voltando aqui para nossa amiga... Posso terminar ela? Pode. Caio, me deu uma palavra, porque essa coisa de conselho de idoso, eu tenho receio que peguem meu pai e o coloquem no asilo, por causa das atitudes dele, que provocam nos vizinhos raiva até. Principalmente porque eu estou aqui, né, do outro lado, mas só Deus sabe as dificuldades. Mas ele diz para as pessoas que eu ganho muito dinheiro, então as pessoas dizem que vão me denunciar no conselho do idoso por abandono de incapaz. Eu sigo me refugiando no Senhor, mas eu não entendo por que tanta escama nos olhos do meu pai, cara. Bom, são coisas diferentes, né? Número 1, não pode haver nenhuma culpa por ela estar fazendo apenas o que ela está podendo fazer. Número 2, ela tem que encarar isso como um privilégio, não como uma grande obrigação na vida, dela fazer mais por ele do que ele fez por ela. É um privilégio, isso significa honrar pai e mãe, é melhorar pai e mãe na gente. Terceiro lugar, ela precisa tratar e envolver a casa dela e o casamento dela o mínimo possível nessa história, porque ela deve falar muito disso em casa. Ela deve ser daquele tipo que ajuda, mas fala. Faz um discurso. Meu Deus, de novo, a dona fulana ligou, mandou um e-mail dizendo que o papai está atacado, que fez... Ela tem que poupar o marido dela dessas histórias. Poupar definitivamente. Segurar um pouco, né? Resolver quieto, não vai edificar nada, ela não vai parar de ajudar. E ao mesmo tempo ela não precisa ajudar tendo alguém zangado em casa todo dia dizendo: você continua ajudando esse seu pai, que é um pilantra, que devia estar internado, que não sei o que e tal.
Então não precisa ficar fazendo esse discurso, ajude quieta, ajude em silêncio, não é? Resolva baixinho. Mas a relação dela com o pai, Caião, assim, como ela faz para lidar com essa ranzinzice? Pois é, aí é a quarta coisa que eu queria dizer. É que ela não tem como, morando na Europa, mesmo que morasse aqui, ela não teria como garantir nenhuma ascendência dela sobre o pai de 78 anos de idade. Imagina só, quem é que vai ter ascendência sobre um cara desse? Só mesmo oração, pedindo a Deus que seja dada a ele a luz, ou que ilumine-o através de certas circunstâncias que o façam enxergar-se. Mas é muito mais para ela ter aquela alegria de dizer: meu pai partiu sem ser uma topeira, um idiota. Ele partiu como um ser humano melhor. É muito mais para a alegria dela e para a alegria dele, de não fechar a cortina fazendo uma arte de lamúria e murmuração da vida dele. Mas no mais, nada além disso. Daqui a pouco ele vai. A quinta coisa que eu teria a dizer a ela é que ela seja simples nessa avaliação. Se ele não se comportar e criar as circunstâncias em que ela venha a ser denunciada como quem abandonou idoso, sendo que essa não é a circunstância, nem é o caso do pai dela, que não chega a ser, de acordo com a narrativa dela, não é um indivíduo que não tem nenhuma autodeterminação, ele só é ranzinza, implicante, chato e encardido. Encardido de coração. Mas ela tem que chegar e dizer para ele: olha, se continuar assim eu não vou poder pagar essa conta, não vou poder responder esse processo. Então, ou você se comporta direito aí para não haver mais isso, pare com essas suas implicâncias, ou de fato, antes que eu receba um processo, eu vou ter que tomar uma medida de internar você num lugar adequado e apropriado, com profissionais para cuidarem de você, o que é totalmente desnecessário. Porque você já está com 78 anos, não tinha que ter nem energia para estar brigando com os outros por aí. Ela tem que falar sério com ele. E se ele continuar e isso começar a trazer mesmo o perigo de que ela venha a ser processada por abandono de idoso, que ela tome a medida de interná-lo. Mas eu espero em Deus que ele seja pelo menos malandro o suficiente para dizer: deixa eu me segurar aqui, se não for por sabedoria, que fosse pelo menos por malandragem, de dizer: deixa eu me segurar mais quieto por aqui, que é para eu não acabar internado por aí, numa clínica de idosos, o que nem sempre é a melhor coisa. Muitas vezes é a única salvação, quando a gente não tem alternativa familiar. Mas em tendo alternativa familiar, não é a melhor coisa. Mas como ela não pode estar presente e ele não se segura nas infantilidades dele, eventualmente, dos males o menor, seja aquele que ela tenha que a ele recorrer. Porque nesse mundo nem sempre a gente está lidando e fazendo escolhas entre o razoável e o bom e o ótimo e o excelente. Sim. Frequentemente as nossas escolhas estão entre o ruim e o péssimo e o horrível. Aí eu escolho o ruim, né? Eu escolho sempre o melhor. Se for dos males, é o menor. Dos bens, o mais excelente. Se eu puder realizá-lo. Enquanto eu não realizo, mas eu tenho acesso ao que seja bom, eu faço o que é bom. Se eu logo tenho acesso ao que é ótimo, eu faço o que é ótimo. Se logo eu tenho acesso ao que é excelente, eu faço o que é excelente. Mas se eu só tiver alternativa entre o ruim e o péssimo e o horroroso, eu seguro a onda do ruim, né? São escolhas de natureza ética e hierárquica que a gente tem que fazer frequentemente nesse mundo caído, onde nós não temos o tempo todo todas as alternativas boas à nossa disposição como escolha em cada coisa que a gente faz na vida. E aí, Mas, Caião, por que
que esses velhinhos, às vezes, assim, não todos, né? Tirando esse negócio de Alzheimer, essas doencinhas e tal. Mas assim, por que velho fica... Tem uns velhos que fica chato mesmo, fica briguento e tal. Qual que é o lance? Velho, é uma coisa mental velho, ou ele traz uma carga? Depende, tem da coisa vida que é dele? mental, tem às vezes não chega a ser Alzheimer, mas são outras debilidades de diminuição da desenvoltura do raciocínio. Algumas outras vezes são certas fixações neuróticas da cabeça de um indivíduo que não se resolveu a vida inteira. Quanto mais velha a neurose, mais chata ela se torna. Sim. Não é? Ou certas paranoias, quanto mais antiga, mais desagradável. Porque a tendência é a gente ficar mais saudável. Claro, né? Por isso que a gente tem que se resolver, meu amigo, na vida o quanto antes. Quanto é tempo. Quanto é tempo, que é para a gente não viver, não se tornar uma sombra de nós mesmos, expressando o que a gente carregou de negatividade na vida e no coração a existência toda. Outras vezes o indivíduo fica assim, pelo desenvolvimento de quem ele sempre foi um chato. Quando ele se aposentou e ficou se sentindo inútil, o sentimento de inutilidade, de acordo com as convenções funcionais da sociedade, que se abateu sobre ele, exacerbou nele uma raiva do mundo, da vida, de todo mundo. Sim. Que decorre da própria insatisfação dele, da irrealização dele, da incompletude dele, de ter tido tanto e não ter sobrado nada no coração, de ter sido vaidoso de tanta coisa e não ter restado nada no extrato da vida, no ser, de viver com saudades do que não era concreto, tanto é que não permaneceu, ao mesmo tempo sabendo disso. Isso deixa muita gente num estado de mau humor horroroso. São pessoas que vivem uma velhice de vingança contra todas as existências mais jovens e que tentam boicotar todas as alegrias dos demais. Então está cheio desse fenômeno de velhos encruados pela amargura e tomados por uma raiva latente. Sim. Muito grande. Envelhecer com amargura e frustração é uma das piores coisas que alguém pode fazer pelo seu próprio coração. Disso ninguém tenha dúvida. Por isso, a gente tem que se encontrar com a nossa sombra, no mínimo, meu amigo, até a meia-idade. Porque se até a meia-idade a gente não se encontrar com ela, ela vai se encontrar com a gente. Ela vem. Se você não procurar, não encarar a você mesmo e não se examinar e não se vencer naquela luta de Jacó com o anjo, de Gênesis 32, que acontece no coração de cada um de nós, entre nós e a nossa sombra, que é aquele perseguidor psicodivino instalado em nós para nos molestar e nos converter o caráter e a consciência. Se a gente não vai ao encontro dela, se a gente não faz passar tudo, fica sozinho e diz, essa é a noite do encontro, meu amigo, ela vai molestar você o resto da vida, até você encará-la. E como a maioria tem medo de encarar a noite escura do ser, eles vão ficando perseguidos pela sombra, até um dia em que a sombra os possui. Nossa. E aí eles passam a ser um com a sombra. E a expressarem todas essas coisas que antes eles escondiam dos outros, mas que agora se tornaram manifestas. Olha. Você não teve a coragem de chamar isso para a luz e se curar na luz. Chega uma hora que essa coisa bota a tua cara para a luz da verdade. Só que como não foi uma escolha sua, ela aparece como verdade daquilo que você escondia, mas como não foi escolha sua e você continua trabalhando, não querendo admitir a necessidade de transformação, ela se funde com você. E aí é uma catástrofe. Você caminha um com a sombra
sem se discernir, e uma velhice aonde a alma se torna uma com a sua própria sombra, é desastrosa. Por isso, gente boa de Deus, é que a gente está aqui todo dia, chamando as pessoas para a luz do Evangelho, para se conhecerem em Cristo, para não se esconderem da verdade, para não saírem tapando o sol com a peneira, para não evadirem-se da realidade, para não se auto-enganarem, para enxergarem-se. Porque quem não se enxerga não tem salvação. Não tem. Se eu não me enxergar, se eu não disser eu pequei, se eu não disser, meu Deus, que coisa feia que eu sou, como eu sou distante da referência da saúde de Deus, da beleza de Deus, do amor de Deus. Eu só sou um ente moral, religioso, mas eu sou uma deformidade. Quem não se enxerga, quem não vê como ama tão pouco, como perdoa por obrigação, como faz tudo por barganha, quem não entende os mecanismos da própria alma, não tem salvação, porque o indivíduo que não se enxerga não vai poder dizer eu sou pecador, tem misericórdia de mim, pecador. O cara vai ficar dizendo, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os pecadores. Ao contrário, eu te dou meu dízimo, eu jejuo, eu frequento, e não se enxerga. E alguns deles se tornam os entes mais frustrados, amargurados, e infelizes e impositores de desgraça sobre os outros. Enquanto o publicano ao lado bate no peito e se enxerga e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. Esse voltará para casa justificado, porque se enxergou diante de Deus. Sem que eu me enxergue diante de Deus, não tem nenhuma graça de Deus a construir, benefício nenhum do Evangelho na minha existência. Você quer que as coisas mudem? Se enxergue e não fuja de saber quem você é. Porque sem esse enfrentamento com a verdade do Evangelho, nenhum bem do Evangelho vai ser construído na nossa vida. Sexta-feira passada eu disse que se não for a semente genuína do Evangelho plantada em nós, não se espere nada que seja Evangelho, que seja bom nascendo em nós. Hoje eu lhe digo e afirmo a você que sem que alguém se enxergue iluminado pela luz de Deus e bata no peito diante da revelação de quem Ele é e diante da convicção do chamado de Deus para o significado de ser humano, significado esse que você nega e que eu nego pelos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, decisões, atitudes. Se alguém não se enxerga nesse contraste de si consigo mesmo, conforme o que Deus entende por um ser humano, se essa revelação em vindo, eu fujo dela, ou eu não a abraço, não a acolho, e não me deixo tocar, e portanto não surge em mim arrependimento. Que arrependimento é o primeiro passo. Arrependimento só acontece em quem se enxerga. Quem não se enxerga não se arrepende. Arrepender-se de quê? Sem que essa consciência chegue a gente, não existe nada a ser construído como o Evangelho de Deus, como benefício de Deus na vida da gente. Nada. Você entendeu? Absolutamente nada. Sem renovação da mente no Evangelho, todo dia, não há também nenhum progresso possível do Evangelho no coração. O Evangelho é vivo, é palavra viva. E ele só é verdade em nós se ele puder ser palavra viva. Ou seja, embolando-se com cada pensamento, sentimento, sensação, emoção, decisão, comportamento da gente. Quando ele se imiscui e penetra todas essas dimensões, ele vai crescendo na gente. Quando a gente vai andando nele, vai dando razão a ele, e vai dizendo é isso mesmo, ele vai crescendo, ele vai ficando forte, ele vai tomando o nosso ser, ele vai nos dando uma força que a gente não sabia, uma paz que a gente não sabia que
existia uma tranquilidade de alma, mesmo quando as trombetas dos inimigos tocam, você está calmo, você dorme, você acorda, você não está soltando foguetes de alegria, mas você está sereno, porque algo cresceu dentro de você. Chega a notícia de que alguém vai morrer, não é abalo, você sabe que esse é o fim de todos na terra e que não termina nada, só é começo do que seja eterno. Você vai se tornando uma pessoa rija, não porque você ficou forte, mas porque você é fortalecido na transformação da sua consciência no Evangelho todo dia e vai crescendo em esperança, em graça, em perseverança, em alegria, em glória, em fé. Isso vai levando você, fazendo você atravessar a vida, atravessar mesmo, não sem lágrima, não sem perplexidade aqui e ali, mas ainda que exércitos se acampem contra nós, o nosso coração não se atemorizará quando a gente vai chegando aí. Ainda que exércitos se acampem contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ó Deus, que é o meu refúgio. E é nesse nível de segurança que o Evangelho quer nos colocar nesse mundo de contradições e de ambiguidades. Mas ninguém chegará aí, ninguém, se não se enxergar, se não entrar no processo da dinâmica do arrependimento, que se transforma depois na dinâmica da renovação do entendimento, deixando a palavra crescer incessantemente em nós. Eu preciso me enxergar. Primeiro, o genuíno evangelho, com a sua semente genuína, não falsificada, tem que ser plantado em mim para dar o fruto do evangelho. Em segundo, o primeiro fruto do evangelho é que eu me enxergo, e em me enxergando eu tenho que não ter medo do arrependimento. Traga a ele a dor que traga no fazer-me perceber a mim mesmo. Imponha a ele as mudanças que imponha, eu não tenho que ter medo da verdade. Eu não posso nada contra ela, só em favor dela. Então eu a abraço. E se eu a abraçar, esse arrependimento vai me colocar no processo da conversão. E se o arrependimento se transforma na dinâmica constante de não me conformar com nada que eu tenha alcançado, nem tampouco que o mundo me tenha proposto como convenção de conforto, de ganho, ou de paralisia, dizendo já está bom, como você é, pare aí. Não, se eu não me conformo com este século, mas eu entro na dinâmica de me transformar pela renovação da minha mente, que é aquele arrependimento existencialmente contínuo, que tem que me habitar como uma dinâmica de autopercepção, se eu assim fizer, o Evangelho vai crescer em mim. Se eu assim não permitir, o Evangelho vai se tornar nanico, nanico, nanico. Em alguns corações ele chega a desaparecer, como qualquer poder de vida para a alma. Você entendeu?